Seja muito, muito, muito bem-vinda. Obrigada, Felipe. Obrigada, Luiz Carlos. Um prazer estar com vocês aqui na Fórum de novo. Já estava com saudades. Eu já participo de vários programas, mas fazia Pois tempo que eu é. não vinha na Fórum. E você Eu estou sabe, realizando um sonho hoje, que é entrevistar a deputada Fernanda Melchiona, que eu sou seu fã número 1, deputada. Acho que a sua atuação na Câmara é espetacular. Só isso. então pode Obrigada. me Nossa, colocar. levo no coração esse elogio. Muito obrigada. Eu tenho muita admiração, deputada, pela capacidade de resiliência e paciência que vocês têm naquele lugar inóspito, naquele lugar insalubre que é a Câmara dos Deputados, com aqueles deputados de extrema-direita e de direita fazendo bullying o tempo inteiro e tentando empreender pautas que são absurdas. Então, meus parabéns por isso também. Obrigada, Felipe. Eu não sei se eu sou muito paciente. Eu acho até que o fato de ser braba, que é um defeito ou uma qualidade, né, dependendo da circunstância, me ajuda na Câmara dos Deputados, porque aí eu não levo para casa, né? Em geral, não levo para casa desaforo e aí já, enfim, faço algumas intervenções meio incisivas, mas de fato é um espaço meio insalubre com essa extrema direita aí que ganhou um peso, enfim, né, no tecido social, mas também na representação política. Então, tem uns debates que é o submundo das fake news, né? Eu estava vendo agora o encontro do Eduardo Bolsonaro com aquela outra das fake news lá estadunidenses. Vocês viram, né, com a Marjorie Greene? Ah, é um negócio escandaloso. Assim, ela, enfim, é umas 5, 6 fake news assim muito pesadas que ela é conhecida por, por inventar que os ataques em escolas não existem, que é tudo um teatro. Imagine, nos Estados Unidos, né, quantas crianças mortas nos ataques em escolas, enfim. Tudo que tu pode imaginar de fake news, a pessoa essa é especialista, e foram lá os deputados da extrema-direita brasileira, vários, né, comandados pelo Eduardo Bolsonaro, para fazer essas visitas à extrema-direita mundial, né? Estadunidense, nesse caso. Azenha, entrevista contigo, começa aí. Eu queria saber primeiro eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa visita. Eles, além da Marjorie Greene, eles estiveram com o Jorge Santos. Assim, qual é o sentido, na sua opinião, Fernanda, deles terem feito essa viagem? Laços para a campanha do ano que vem? Estreitar laços com a extrema-direita mundial? Porque eles foram se encontrar, como você bem disse, com uma grande... essa que eles encontraram, a Marjorie, é a mulher das teorias de conspiração. E depois com o Jorge Santos, qual é o sentido, na sua opinião, hein, deputada? Olha, Luiz, eu acho que é bem o que tu falaste, né? A ideia dessa articulação da extrema-direita mundial. Eles tentaram, quando o Trump estava no poder e quando o Bolsonaro estava no poder, fizeram várias reuniões e tentaram, inclusive encontros, né, dessa internacional da extrema-direita, né, desse fórum internacional neofascista, né? Porque a gente tem que definir as coisas como são, né? É um fórum neofascista. Eles tentaram se aproximar e se aproximaram de governos autoritários, que também são expressão disso, como Orbán na Hungria, né? Há muito tempo o Brasil não ia tantas vezes na Hungria como foi no governo Bolsonaro, enfim. Claro que o movimento de massas resistiu a esse processo e derrotou eleitoralmente o Trump e derrotou eleitoralmente o Bolsonaro. Agora, o ano que vem tem eleição nos Estados Unidos, né? E de fato eles querem de novo vencer, enfim, buscar viabilizar o projeto neofascista de poder, né? É óbvio que a eleição dos Estados Unidos tem um peso importante, nós estamos falando do coração do imperialismo, mas por outro lado, né, não dá para ter ilusão com a política imperialista do Biden. Vídeo que os Estados Unidos está fazendo agora, né, endossando o Estado de Israel no massacre na Palestina, né? Então é uma situação mundial complexa, né? Complexa porque a gente tem uma extrema direita que ocupou um espaço da direita tradicional, eleitoral e também político, né? Uma extrema direita que faz manifestações fascistas, manifestações ditatoriais, aí em cada país tem a sua peculiaridade. Nos Estados Unidos, o Trump no poder retroalimentou
passeatas do supremacista branco, né? De um negócio escandaloso, que lembra os tempos de Ku Klux Klan, né? E no Brasil eles fizeram manifestações sistemáticas na prática, um novo tipo de ditadura, né? Fechamento de Supremo, etc. A gente não esquece. Acho só que essas visitas e essas reuniões, primeiro, também nos ajudam a mostrar como a extrema-direita é demagógica, frente aos olhos do povo brasileiro, né? Frente ao movimento de massas. Não digo a vanguarda que sabe os perigos da extrema-direita, mas um setor do povo empobrecido que, diante da crise econômica e de representatividade, eventualmente compra gato por lebre, porque o Jorge Santos é expressão do estelionato, né? De um estelionatário mesmo. Não estou só falando de estelionato eleitoral, estou falando de estelionato criminoso, né? Criminal. Não, o cara é um criminoso. Então eu acho que a gente também tem esse papel aqui no Brasil de seguir a luta contra a extrema-direita, que não é só demonstrar quão demagógico eles são, mas também lutar para não ter anistia, né? Lutar para que os processos criminais contra o Bolsonaro avancem, lutar para que as investigações em relação à família dele avancem, lutar para que esses da extrema-direita, que cometem vários crimes, né? Desde a apologia ao 8 de janeiro, alguns, outros, transfobia, são vários tipos de crimes, também não sejam, enfim, não passem impune, porque a gente já viu essa história, né? O próprio Bolsonaro, quando era deputado, vocês lembram melhor que eu, talvez, era entrevistado pelos veículos oficiais, deixavam ele falar crimes e diziam, não, isso aí é baixo clero, etc, etc, e davam espaço ainda e ajudaram a criar o monstro. Né? Então, acho que a gente tem que aprender com a história para que ela não se repita, né? Do ponto de vista político mesmo. Né? É preciso derrotar o bolsonarismo. E isso tem várias estratégias, tanto as políticas, as criminais, como também as econômicas, que é um dos problemas que eu vejo agora em relação ao orçamento, ao arcabouço fiscal, enfim, temas que comprometem investimentos públicos no país e que, obviamente, e dificultam políticas públicas que o governo Lula tem que fazer para mostrar a diferença frente ao governo Bolsonaro, inclusive. Há uma grande dificuldade, deputado, em combater essas bizarrices que a senhora menciona, exatamente porque essas bizarrices parecem ser utilizadas exatamente para atrair um determinado tipo de público, e isso torna muito mais difícil o combate. Eu vou dar alguns exemplos. A senhora mesmo já falou sobre o que o Bolsonaro dizia na Câmara e baixo clero, que eram, muitas delas, crimes, inclusive, mas coisas também bizarras, de transar com animais, coisas bizarras. Esse deputado brasileiro americano aí, ele fez uma vaquinha, ele arrecadou $8 mil para o funeral da mãe e gastou dinheiro num resort, o dinheiro para o funeral da mãe. É num nível que a gente não consegue, às vezes a gente tem dificuldade de digerir esse tipo de coisa. E aí a minha pergunta, deputada, é sempre jogando um pouco para a sardinha que a gente assa toda sexta-feira aqui, que é a sardinha da comunicação. A gente tem um quadro que a gente acabou de mostrar que se chama Tomando os Memes de Produção. Então, toda semana a gente examina memes utilizados pela esquerda para combater os memes de direita, porque a gente tem visto que, em termos de linguagem, a gente anda um pouco atrasado, tomando algumas surras mesmo da extrema-direita, que já utiliza isso há muito tempo. Eu queria saber como é que a senhora trabalha isso, como é que a sua comunicação trabalha esses memes. Eu faço uma pesquisa longa aqui na Universidade Federal Fluminense, nosso colega Eric Felindo, que acabou de ser entrevistado, faz na UERJ, a Ivana Bentes faz aqui na UFRJ. Como é que a senhora trabalha essas linguagens, e sem deixar de ter um mandato sério, pautado pelo rigor ético, conceitual, com as pautas da esquerda, mas com essa comunicação que precisa se adaptar a esses novos tempos? Primeiro, Felipe, se tu me chamar de senhora de novo, nós vamos virar inimigo. Senhora tá no céu, desculpa. Fernanda, é um prazer estar aqui com vocês, né? É o hábito e eu respeito eu também pela representação. Não, mas aqui não precisa, não, imagina. Eu tenho duas opiniões sobre, né? A primeira que é a necessidade de aprovar projetos de combate às fake news, porque existe uma diferença entre uma comunicação massiva, moderna, criativa, irônica, rápida, que eu acho que é necessário, os tempos, né,
que as redes sociais nos impõem, a forma de comunicação muda. Você sabe melhor que eu, vocês estudam isso. A chegada do TikTok, por exemplo, muda o tempo e a mensagem para uma gama de adolescentes, por exemplo, que já mudou em relação ao Facebook, que já mudou em relação ao Instagram. A própria questão do WhatsApp, né, da comunicação, enfim, né, direta, etc. Então, é óbvio que tudo isso é importante e eu trabalho com isso, né? Agora, outra coisa que a extrema-direita usa, e aí a gente não tem como se comparar, é uma fábrica de mentiras, né? E por mais que a gente combata eles, eu combato com termos que eu acho que precisam ser usados para definir a extrema-direita, não tenho papa na língua, vocês sabem, nem na língua, nem nas minhas redes. Falo os nomes que precisam ser ditos e tá tudo certo. Agora, eles mentem, eles criam, eles inventam, né? E aí é uma forma de fazer política que não é a nossa, né? Porque a gente não... enfim, uma coisa é tu receber uma informação que tu acha que é fidedigna e publicar e depois fazer uma errata, apagar, etc., que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Receber no WhatsApp, enfim, isso é da vida. Outra coisa é tu ter um gabinete montado, e eles tinham, para criar notícias falsas, para alimentar notícias falsas. E uma estratégia de comunicação que é uma comunicação, enfim, criminosa, como foi o caso da Cambridge Analytica no Brexit, por exemplo, e essa turma toda conectada, que sabia o sentimento individual de cada um e mandava uma mensagem direcionada, né, a partir daquela coleta de dados ilegal, né? Então, esse nó só pode ser enfrentado com o enfrentamento, que eu digo, a compreensão do peso que as Big Techs tomaram e a ausência de controle, fiscalização, regulamentação que permita que, 5 empresas bilionárias internacionais não tenham, né, a possibilidade de influir sobre liberdades democráticas nos países conforme o interesse de seus donos, que é o que acaba acontecendo na prática, seja por negligência, seja por omissão, seja por determinação política, como foi o que eles fizeram para enfrentar o PL 2630, que eles fizeram crimes contra a soberania nacional, e fizeram, aos olhos vistos, né, as grandes meios das Big Techs, perdão, né, o Google com aquela mensagem, o Telegram, entendeu? Então, eu acho que são 2 temas que precisam ser enfrentados, mas do ponto de vista da minha comunicação, tu deve olhar aí, eventualmente, até aceito sugestões, a gente trabalha, menos com memes, né, cards, assim, porque isso, enfim, mas mais com vídeos curtos, com brincadeira, com, enfim, muitos meus discursos também, né, etc., mas dentro de um parâmetro óbvio, a verdade a partir de uma leitura de mundo, sem dúvida, mas fatos são fatos, né, fake news, criar fake news não tá nos... Eu vou fazer uma última pergunta para deixar o Azenha, que eu não estou deixando o Azenha falar, porque eu tenho muita curiosidade sobre esse assunto, viu, Azenha? Te peço já desculpas. Deputada, vou chamá-la de você, eu não vou chamá-la de senhora. Deputada, primeiro, olha, se o que precisar de sugestões, eu quero dizer que eu, o Eric Felinto, os demais professores, a Ivana Bento, a gente está aberto aqui. A Fórum tem meu contato, você tem meus contatos aí, sua assessoria também. A gente tem um estudo que a gente faz em 2 etapas. A gente está lá em 1000 redes bolsonaristas, então a gente vê a fake news nascendo lá mesmo, é um ninho da fake news. A gente vê como ela se forma, qual é a ideia principal, qual é o briefing, qual é o brainstorm, e depois a gente tem os chamados grupos de controle, onde tem as sobrinhas do Zap e tem os bolsonaristas. E a gente mede o que a gente chama de grau de efetividade, que é o quanto que essa fake news funciona em outras redes que não aquela rede bolsonarista. E a gente tem visto como que esse papel das sobrinhas do Zap é importante. O que tu chama de sobrinhas do Zap? Porque são os mais novos que estão combatendo os tios do Zap, que a gente chama de tios do Zap. E aí a gente usou como contraponto as sobrinhas. Porque sabe como é que elas fazem, deputada? Elas fazem assim, elas falam, tio, isso é passar vergonha, mostrar essa informação aí. E aí ele se constrange e passa a enviar muito menos informação. A gente vê isso. E passa a enviar muito menos notícia falsa, porque ele é constrangido pela, aspas, sobrinha do Zap. Isso é a estratégia que a gente tem visto funcionar. E, às vezes, ele é contradito pelo fato. É por um meme que simplesmente mostra uma imagem que contradiz toda aquela informação, mostrando que ele está mentindo. E, para não passar por mentiroso,
ele deixa de expandir. Então, a gente já desistiu até de evitar que a fake news surja. A gente quer combater que ela se propague. E aí o constrangimento via sobrinhas do Zap é que funciona. Eu só queria dar essa informação. Não, e eu gostei da definição das sobrinhas do Zap, porque claro que é um trocadilho, mas também mostra esse empoderamento das mulheres, né? Das meninas, das adolescentes, das jovens, que é um tema, né? Aliás, o tema do meu livro, um dos temas do meu livro, né? Que tem a ver com essa questão do feminismo. Agora, eu sei, mas eu gostei das sobrinhas do Zap. É o nome do grupo de pesquisa, inclusive. Além, claro, da pesquisa, é óbvio, né? É muito efetivo pensar em como evitar. Eu batizei o grupo com esse nome porque eu achei fundamental. Agora, antes de entrar no seu livro, que é o assunto que a gente quer dissecar, e o Azenha tem uma série de perguntas aí já prontas, eu queria só comentar sobre o PL 2630, porque vamos lembrar, deputada, que isso foi uma pauta que foi abraçada pelo próprio todo-poderoso Arthur Lira, o todo-poderoso presidente da Câmara, e que, no momento, ele próprio teve que recuar diante do poder das Big Techs. Então, esse assunto é muito mais embaixo, esse assunto tem muito mais força. Eu acho muito pouco provável, você que está lá e é uma deputada federal atuante, tem muito mais condições de avaliar do que eu e o Azenha naturalmente, mas eu acho muito pouco provável que, diante dessa pressão e desse lobby todo, que se consiga votar ainda nessa legislatura. Então, a gente tem que fazer pressão por aqui. Muito forte, pressão popular, que é difícil. É isso. Mas, enquanto isso, sobrinhas do Zap. Eu acho que foi um casamento de conveniência da extrema-direita com as Big Techs, né? O que mostra também que quando as Big Techs quiserem, vão endossar qualquer ideologia para preservar os seus interesses. E ali endossaram a extrema-direita, mas concordo plenamente com a tua definição. Foi um projeto abraçado por muitos, pelo governo, né? Pelo próprio Arthur Lira, que pelo menos pautou, não, né? Enfim, que lá atrás não era, porque ele deu o apoio ao governo Bolsonaro, mas aqui, enfim, botou para pautar e vários especialistas, comunicólogos, etc. Teve até, desculpa, Luiz, que eu também quero te ouvir, tuas 1000 colocações. Teve uma audiência, uma plenária virtual que a gente organizou, que o pessoal da comunicação em redes organizou, e uma moça que tinha visto a votação lá do Parlamento Europeu e outros países que nunca tinha visto o que aconteceu de influência política das Big Techs aqui, né? Nunca tinha visto o que aconteceu no Brasil. É isso. Azenha, vou deixar vocês 5 minutinhos e já volto aí. A Azenha vai conduzir rapidamente. Antes de seguir, deputado, eu só queria mostrar, né? Porque como você... Posso chamá-la de você, né? Disse sobre a visita que eu achei muito estranho, né? Então, aqui estão os brasileiros no gabinete do Jorge Santos, que, diante de tantas acusações, né? Já disse que não vai concorrer à reeleição, isso é dentro do Congresso americano, está lá a turma do Eduardo Bolsonaro. Espera que não está andando aqui o meu. Ah, está aqui. Então, o Jorge Santos, ele foi solto depois de pagar fiança de $500 mil, cerca de 2,5 milhões de reais. E ele responde a processos por 7 processos de fraude eletrônica, 3 de lavagem de dinheiro, 1 roubo de verba pública e 2 por mentir na Câmara dos Representantes. Para mim, isso me impressiona muito. E aí tem agora com a deputada a Marjorie Greene, que é a do Canon. Quem é? Né? Só para explicar para o povo aí. É uma deputada que acredita na teoria de conspiração, sendo a principal dela a do Quanon, que diz que a política americana foi tomada por um complô de satanistas. É incrível o que eles usam para... E aqui é o encontro, são eles, é a turma que está lá que está em Washington. Magno Malta, Jorge Seife, Eduardo Girão, Nicolas Ferreira, Altineu Cortes, Delegado Ramagem, Júlia Zanata, Capitão Alberto Neto e Gustavo Gayer. É uma reunião de fake news, deputada. Mas eu queria começar perguntando sobre o seu livro. Isso aqui foi só para ilustrar. Fale um pouco do seu livro para a gente. Olha, Azenha,
Primeiro que é importante tu buscar as fotos, né? E essas são as que nós temos que botar nos memes, né? Para as pessoas verem, elas são muito claras, né? Esse Jorge é um estelionatário, criminoso, foi solto com fiança de $500 milhão e, enfim, né? Mostra com quem a turma do Eduardo Bolsonaro, aliás, é o que não falta, mas a gente tem que seguir publicando, né? Para seguir alertando, é o que não falta, né? No caso da trajetória dele, do pai dele, da família e da extrema-direita brasileira. O meu livro surgiu com um convite da editora Cultura de uma coleção que eles estão fazendo sobre vários temas, né? Inquietações Contemporâneas é o título da coleção. Vários livros já tinham sido publicados antes e eu fui convidada para escrever sobre, feminismo, né? E evidente que nós temos feminismos no sentido do plural, de correntes políticas, momentos de encontros e desencontros com determinadas percepções, mas eu sou uma militante feminista de longa data com uma visão, né? Por isso que eu botei uma visão de histórias, lutas e mulheres no sentido da trajetória e de uma perspectiva, né, marxista, classista e, ao mesmo tempo, óbvio, reconhecendo e trazendo algumas histórias importantes de várias mulheres de vários campos, digamos assim, né, e vários momentos históricos que foram fundamentais para as lutas das mulheres ao longo da história, digamos assim. Então, ele é um livro que é reunido por vários capítulos, com uma linguagem introdutória, porque o espírito da coleção é ser uma coleção, né, uma coleção que ajude, né, ensino médio, etc., mas ao mesmo tempo que tem uma profundidade de referências e indicações de leitura que as pessoas podem seguir estudando e desenvolvendo a sua percepção a partir daquelas indicações. E como eu li muita coisa, eu achava tudo ou muito cronológico, né? Ou, né, claro, muito já vinculado a contribuir com uma determinada perspectiva feminista, e nós temos várias autoras, né, e militantes que fizeram história a seu tempo. Então eu tentei separar o livro em alguns momentos. Primeiro, notas do patriarcado, sobre, né, como se forma esse modelo milenar de exploração e opressão das mulheres. E ao mesmo tempo que é um modelo milenar, nós sabemos que o capitalismo não criou o machismo, o patriarcado, mas aprofundou, né, no sentido de criar ainda mais funções de superexploração. Aliás, nesse capítulo eu trago Engels, que foi muito importante, a origem da família, da propriedade do Estado, na sua época, para desnaturalizar a questão da opressão de gênero. Trago a Gerda Lerner, que estudou 20 anos para fazer um livro que chama Criação do Patriarcado, que eu acho sensacional, né? E que pega desde a religião, criação de estados, né? A questão simbólica da unidade de vários elementos que permitiram o patriarcado se assentar. Pego a Silvia Federici, que tem uma teoria muito interessante, que fala que a necessidade da queima às bruxas, né, lá da Santa Inquisição, dessa transição ali no feudalismo, foi fundamental para assentar as ideias capitalistas, que é uma ideia muito inovadora à sua época, uma pesquisa de 30 anos da Silvia Federici, indicando para que as pessoas sigam lendo. Depois eu pego algumas mulheres e revoluções, algumas, porque foram várias, e se poderia trabalhar com, né, a presença de mulheres em vários lugares do globo, né, mas eu pego algumas revoluções que são muito estudadas por nós e que as mulheres são sumidas dessa história. A Revolução Francesa, eu só descobri sobre a Olympe de Gouges muito tempo depois, agora mais gente conhece ela, mas ao mesmo tempo, em muitos lugares que eu vou, Zenha, escolas e tal, não sabem quem é a Olympe de Gouges. Então, que foi na Revolução Francesa quem escreveu a Declaração dos Direitos dos Homens e das Mulheres, e depois foi guilhotinada em 1793. A própria participação das mulheres lá na Marcha de Versalhes, depois a Revolução Russa, já num outro momento histórico, no capítulo sobre a Primeira Onda, e todas as problemáticas, porque
Veja, se conceituou o termo das ondas para o feminismo, a primeira lá no sufrágio, a segunda após 68, ali naquele bojo de 68, a terceira nos anos 90, com todo um debate, porque não foi um momento de ascenso, de luta, mas de refluxo, e a quarta onda, se nós estamos vivendo, né? Se conceituou, digamos assim, embora não seja um conceito inconteste, porque a ideia de ondas se centra primeiro numa ideia de linearidade, sabe? Como todos os processos tivessem sido juntos. Vou te dar um exemplo. As mulheres na Arábia Saudita só conquistaram o direito ao voto agora, depois da quarta onda, né? E nós estamos falando de uma luta sufragista, então é uma perspectiva muito do norte global e de mulheres brancas. Então, eu apresento esse tipo de problematização, não para dar respostas, mas para que as pessoas saibam que existe esse debate dentro do feminismo. Mas, ao mesmo tempo, uso o conceito das ondas para trazer personalidades e determinados momentos que, inclusive, ajudaram a cunhar esta perspectiva. E tem que... A Miriam está dizendo que quer, eu vou mandar, não sei se eu consigo, o link para comparar na Ama Livros. Então, eu queria saber, porque aqui a Miriam já está pedindo o livro, onde que... E eu também quero comprar, então eu quero saber onde que a gente compra, deputada. Deixa eu ver como é que eu faço para te mandar. Será que a Louise está nos acompanhando? Não tem um linkzinho. Mandar o link aqui. Como chama a editora? A editora é a Editora Cultura, e tem o link para vender já da Ama Livros, que quem fez então da a edição, né? Quem fez a venda aqui, né? Desculpa, em Porto Alegre, na Feira do Livro. Deixa eu só... Felipe, eu já estou procurando. Você consegue, Felipe, colocar um link ou tem que pedir para o Gui? Manda o link no chat privado que a gente bota aqui. A Louise, eu tô mandando para ela porque eu não tenho o telefone de você, senão eu já mandava. Não, já tá aqui. Já foi, pronto. Tá aqui, isso. Tá certo, né? É isso, gente, eu não botei na Amazon, entendo que é mais barato, mas é que é uma lógica, né, que essas .coms têm, então, enfim, por enquanto estamos trabalhando com as livrarias, editoras, enfim, espero que entendam. Depois, outro dia, a gente pode conversar um pouco sobre livro, leitura e enfim, que é todo um debate, né? Mas voltando, então ali eu pego tudo isso indicando, né, os problemas, as problemáticas, quando o feminismo branco nos Estados Unidos vira racista, né, apontado pela Angela Davis, mostrando também a questão da necessidade de discutir gênero, raça, classe, etc. E depois na quarta onda, ou digamos agora no tempo presente, debatendo um pouco, primeiro, essa mudança, porque tem uma mudança, eu quero alertar isso, tem uma mudança nos últimos 10 anos de ascenso da luta das mulheres que é inegável, né? Às vezes, quando a gente olha só o ascenso da extrema-direita, ignora a potência que foi essa luta das mulheres, que garantiu direitos em muitos lugares, em outros, como no caso do Brasil, foi fundamental para derrotar a extrema-direita eleitoralmente e politicamente vai ser fundamental. Então, assim, nós não podemos não ver a nossa potência. Por isso também eles atacam tanto o feminismo, por isso atacam as deputadas combativas na Câmara dos Deputados, porque eles sabem a potência que tem nessas mulheres. Eu alerto se tem ou não uma quarta, se a quarta onda segue ou não, porque a onda existe. Olha que as mulheres do Irã estão fazendo recentemente, olha a conquista das mulheres na Colômbia, no México, mesmo na Argentina, há alguns anos com a Maré Verde, etc. Nossa luta aqui contra o Bolsonaro. Mas eu alerto que essa luta de resistência, no nosso caso, também tem que virar uma luta programática, porque as mulheres vão ser fundamentais para parir um novo mundo diante da crise multidimensional do capitalismo. É a minha perspectiva, então, né, sem dar muitas respostas para deixar curiosidade com o livro, é um pouco essa a estrutura que nós montamos. Para mim foi um desafio, né, Zenha, porque eu nunca tinha escrito um livro, embora já tenha escrito centenas de artigos de opinião, ainda mais num ano com tanta coisa acontecendo. Então, a minha sorte foi a existência de feriados, que eu me encerrava em casa, trancava a porta, desligava o telefone para poder escrever, para poder, né, ter esse tempo e, ao mesmo tempo, enfim, entrar aí no mundo da escrita, né? Espero que gostem, espero o feedback e os apontamentos
para as próximas, né, edições ou próximos projetos de escrita que estão por vir. Já recebi uns 2 outros convites, mas vamos ver se a gente consegue organizar o tempo para fazer. A Miriam Resistência, que alegria entrar na live e ver a deputada Fernanda, atuante, combativa, empoderada e empoderadora. Parabéns pelo trabalho e resistência. Tem muita gente aqui te elogiando. Obrigada, Miriam. Viu, deputada? E eu queria fazer uma pergunta, retornando um pouquinho ao início da nossa conversa, que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. É sobre a questão do déficit zero. A gente começou aqui, deputada, o nosso programa, né, Felipe, hoje é um programa dos memes, mas a gente começou com um noticiário dizendo que no embate interno o Haddad se deu bem e o governo deve... Isso tudo é o que a imprensa diz, a gente não pode ter certeza, né? Porque é o que a imprensa publica. E que então o governo faria um contingenciamento de 54 bilhões de reais no início do ano que vem. O que lhe parece? Qual o impacto eleitoral? E antes, retornando, apenas para reafirmar o que a deputada disse, se não fossem as mulheres, o Lula não teria sido eleito presidente. O bolsonarismo não, se não fosse o voto feminino. Eu acho, Azenha, que nós elegemos o Lula para poder ter liberdades democráticas para lutar, né? Nós todos sabíamos que uma reeleição do Bolsonaro seria uma tragédia. E sabíamos que seria um governo de conciliação, né? Porque tem o Alckmin, porque tem outros partidos e representantes, e depois, óbvio, isso se expressou. Só que assim, o que acontece? Quando votou o arcabouço, a gente alertava, dizia, gente, isso aqui é ruim para o povo e é ruim para o próprio governo. E aí tinha uma turma da nossa vanguarda, falando da nossa da esquerda, né? Que, não, mas aí não pode criticar, não sei o que, não sei o que. Gente, é um negócio surreal. A imprensa faz pressão todos os dias para ter mais ajuste, para ter privatização. Quem vê, né, os grandes jornais, né, vê todos os dias os caras fazendo pressão sobre uma agenda econômica ainda mais liberal. Se o movimento de massas não entra para fazer uma luta política contra uma agenda econômica liberal, quem vai fazer? Quem vai fazer? Porque essa agenda econômica do arcabouço, eu voltei, porque eu me lembro quando eu votei contra o arcabouço, eu denunciei e tal. Claro que veículos como vocês me convidaram, mas, né, eu digo, enfim, teve um silêncio de uma parte da esquerda e poucos votos, né, da esquerda contra o arcabouço fiscal. Eu estava alertando, esse orçamento apresentado é a expressão do arcabouço fiscal imposto ao orçamento, que é o seguinte, limite em todas as áreas sociais, corte de 50 bi, como tu bem alertaste, o governo querendo flexibilizar os pisos da saúde e da educação para poder ter mais um dinheiro, que é um absurdo, né? Estou concordando, estou dizendo que eles estão tentando fazer. Desconstitucionalizar o piso da saúde e da educação para ter mais dinheiro para fazer algum outro projeto, porque é quase nada que sobra para a política pública. O orçamento de mulheres vai ser uma vergonha. Um orçamento de combate ao racismo, um orçamento indígena, um orçamento da reforma agrária, o orçamento de assistência, o orçamento de educação e saúde são preservados pelo piso e mesmo assim o governo quer desmontar o piso ou flexibilizar para poder... Então, aqui está se materializando. E isso é muito ruim, primeiro para o povo brasileiro, né? Porque a gente sabe as consequências de medidas de ajuste. Quem fica sem aumento real de salário são servidores públicos. Quem fica sem concurso público para ter mais gente melhorando a qualidade de serviço público é a população. Quem fica sem investimento nas universidades são as universidades que já penaram nos últimos 6 anos e que não conseguem aí fazer uma política de expansão. Quem fica sem aumento real é a turma do Bolsa Família, que poderia, e eu acho que ou a promessa do Lula, que é muito importante, de atualizar a tabela do imposto de renda até R$5.000, muito importante para desonerar a classe média massacrada com o peso da inflação e os trabalhadores. Mas aí fica no meio do caminho. Isso é ruim para o povo e é ruim para o próprio governo, porque uma experiência falida, uma experiência econômica que, de novo, cause mal-estar, frustre a população, etc., pode, nesse momento, retroalimentar o bolsonarismo.
Não a esquerda radical, como eu, né, que sou da esquerda. Então, assim, não é negar o risco histórico, né? Ao contrário, mas é que a agenda econômica liberal que o governo assume sob o comando do próprio Haddad desestabiliza, dificulta. E isso sim pode ajudar a extrema-direita, não as críticas da esquerda que precisam se expressar, inclusive, para mudar essa agenda econômica. Gravíssimo, então. Não, o Deputada, orçamento é muito ruim, viu, Azenha? O orçamento, assim, as previsões das pastas, assim, ó, é muito ruim. deputada, queria muito agradecer a sua presença aqui no programa, com todas as explicações, com toda a fluidez, com a clarividência e a alegria que você nos traz sempre aqui com a sua presença. Mais uma vez, e fazer a propaganda do livro, vamos botar na tela várias vezes aqui ainda até o final do programa, e desejar mais uma vez que tenha, tá aí, o livro da deputada, Mas, e desejar deputada, mais uma vez que o adicional de insalubridade chegue lá para a sua convivência naquele congresso. Não, Parabéns. mas vir aqui debater com você já vai desaliviando a tensão, participar das lutas, dos encontros, enfim, tudo ajuda a enfrentar aquele ambiente salubre. Gente, muito obrigada. Espero que as sobrinhas deputada, do Zap rápido... possam te ajudar. Quando você quiser qualquer comunicação, é só entrar em contato com a gente. Vamos querer, hein? Olha que nós vamos procurar. A hora que quiser. rápido pitaco da deputada sobre domingo, a eleição na Argentina. Rapidinho, deputada. Olha, bom, acho que torço para que o movimento de massa siga a luta para derrotar o Milei lá, né? Acho que é possível, né? E acho que o Milei é a expressão dessa extrema-direita que nós já falamos, que é um fenômeno mundial. Agora, o que nós vemos aqui em 2018 e 2022, nos Estados Unidos, lá com Trump, etc., chega à Argentina, né? E é óbvio que é preciso derrotar o Milei e espero que isso seja possível. As pesquisas mostram uma eleição parelha. Confesso que depois do primeiro turno eu achei, não, vamos derrotar o Milei, e sigo achando, porque a gente tem que ter otimismo, né, no enfrentamento, na luta. Tem companheiros nossos lá, né, um companheiro nosso aqui do Rio Grande do Sul acaba de ir para a Argentina também para ajudar, sei que tem outros companheiros que estão nesse processo de ajudar, mas, né, é preciso estar atento. Eu vou seguir confiando na força do movimento operário argentino, que tem força, né? Do movimento social, das mulheres, confiando nessa resistência deles, que seja fundamental para derrotar o Milei nesse final de semana. Obrigado, deputada. Tchau, tchau, gente. Obrigada para vocês também.